Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, @passaroazul.sl. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Unicef, Unesco, OMS, OPAS, Ministério Público, Sociedade Brasileira de Pediatria. Essas são algumas das entidades que já publicaram notas, estudos ou alertas sobre as formas como a pandemia da Covid-19 pode afetar a saúde das crianças. Além do medo e da insegurança diante desse cenário de crise que já completa um ano, o afastamento do ambiente escolar, a vulnerabilidade social e diagnósticos de problemas neurológicos ou psiquiátricos prévios agravam a situação das crianças. Eu sou Carol Mendes e hoje eu trago para vocês 2 profissionais de saúde que vão esclarecer quais os riscos reais que a pandemia e a falta da escola oferecem às crianças. Prepare o seu chazinho, acomode-se confortavelmente, que o episódio de hoje vai mexer com a sua cabeça. Nos Estados Unidos, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, já alertou. A Covid-19 pode afetar crianças e adolescentes direta e indiretamente de diversas maneiras. Apesar do baixo risco de agravamento em caso de infecção pelo coronavírus, a pandemia traz reflexos para o bem-estar, a saúde emocional e mental dos jovens. E os traumas que eles têm enfrentado no último ano podem trazer consequências que irão acompanhá-los para o resto da vida. A saúde mental de crianças e adolescentes no contexto da Covid-19 é o tema do episódio de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a médica neuropediatra, doutora Suzana Satuf, e o psiquiatra da infância, doutor Walter Camargos. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Carol? Prazer estar aqui com você e com o Walter. Obrigada pelo convite. Obrigada eu, gente. Bem, como eu já falei na abertura do programa, a pandemia trouxe imensos desafios para a população inteira, mas as crianças não ficam de fora. Em Minas Gerais, as escolas seguem fechadas depois de 11 meses. Com isso, houve uma mudança brusca de rotina no ritmo e na forma de aprendizagem, nos espaços que as crianças podiam frequentar, entre outras. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês o que a sua vivência clínica tem mostrado nos últimos meses. O que é que vocês têm visto no dia a dia do consultório sobre os efeitos do isolamento, da pandemia e da falta da escola presencial nas crianças? Quem começa? Vamos lá. Acho que são 46 semanas, 47 semanas de escola fechada aqui. Teve uma piora enorme da quantidade de consultas. Hoje em dia a gente está trabalhando com uma demanda muito maior, né? Então quem acha que a gente está atendendo menos, que o pediatra está atendendo menos, isso é uma falácia. Hoje em dia a gente está trabalhando com fila de espera. E agora a gente está vendo pacientes tendo coisas que antes a gente não via, né? A gente está tendo muito transtorno fóbico na infância, em idades muito precoces, quadros graves. A gente tem visto muita depressão, muito transtorno de ansiedade, muita alteração de rotina de sono, uma piora da saúde mental de forma geral, inclusive nos pacientes que a gente considerava antes como crianças que não tinham comorbidades importantes. Então, pacientes meus que antes tinham uma cefaleia tensional, uma coisa tranquila, hoje já retornam ao consultório com quadros bem graves de transtornos mesmo psiquiátricos, né? E você, Walter? A gente não pode separar o que é a criança da família, né? Porque a família também anda muito estressada. É difícil dizer quem ficou mais prejudicado, se foram os adultos ou as crianças. Nosso tema aqui é as crianças. Os adultos estão
tendo sido prejudicados, principalmente pelo medo, o medo do desemprego, o medo de falta de dinheiro, o medo da doença, tá? E a falta de ajuda da mídia no sentido de calma, estamos com vocês nesse sentido, estamos todos juntos e vamos vencer, isso propiciou muito maior o medo dos adultos em relação a esse processo. Então, ao longo desse processo, nós começamos a receber informações de que as crianças, o que é criança? Menos de 10 anos, tá? Ficam menos doentes e contaminam menos. Mesmo diante dessas informações, as famílias continuaram com o mesmo pavor das crianças adoecerem e virem a falecer. Então, assim, a mídia não participou positivamente nesse processo e, portanto, isso tudo aumentou esse estresse. Os adultos ficando estressados, os seus filhos, consequentemente, também aumentaram o nível de ansiedade, que é sinônimo de estresse. Aumentando o nível de ansiedade, aumenta o que a Suzana falou, dos sinais e sintomas psiquiátricos. É importante, muito importante falar, que a espécie humana, o Homo, tá? Que começou a existir há 250, 300 mil anos, sempre foi um ser social. Na medida que você tira essa relação, esse fator social do desenvolvimento humano, e isso nós estamos falando de criança, você cria uma série de problemas para as crianças. A criança, como está em desenvolvimento, o prejuízo dela é muito maior. Então, as pessoas, os vereadores, os deputados, senadores, não, isso tudo é reversível. Eles acham que é reversível. Não é. Não é. Então, você pega uma criança, por exemplo, eu atendo muita criança pequena. Então, eu atendo uma criança de 4 anos, vou botar 4 anos. Se ela está em coma social, que é esse que é o termo que eu estou usando, coma, o cara fica em coma 1 ano, acorda 1 ano depois. Ele está em coma social há 1 ano, que é o que está acontecendo, ele perdeu 1/4 da vida no mundo social. Tudo aquilo que dependia, todo o desenvolvimento psicológico que depende do processo da relação humana, não aconteceu. Ou aconteceu mal acontecido. Então, ele perdeu 1/4 da vida. 1/4 da minha vida é mais de 15 anos. É como se eu tivesse entrado em coma, acordado 15 anos depois, fiz nada 15 anos, só envelheci. Então, assim, o processo é muito complicado do ponto de vista psicológico. Sem contar a questão acadêmica, né? Porque muitas crianças que às vezes a gente não atende, não tiveram nem aula online. Não tiveram nada. Estão à toa. Às vezes moram em lugares de risco, porque a mãe deixa eles presos dentro de casa, não pode mais sair, não tem mais onde ir, não tem mais a creche, não tem mais a escola, não pode ir mais na casa dos parentes, dos vizinhos, não pode ir no supermercado. Por quê? Porque a mãe está com medo. Eu atendi mais de uma criança que durante a consulta a mãe passou álcool na mão da criança 5, 6, 10 vezes. Isso é o medo. Quer dizer, a gente não pode se deixar ser levado pelo medo, a gente tem que ter cuidados. A gente tem que se cuidar. É óbvio, cuidar da gente, cuidar da família, mas assim, esse medo cego que ainda acontece, isso é uma coisa patológica. O senhor falou muito aí dessa importância, da socialização, que o ser humano é um ser social. Qual que é o papel da escola para esse desenvolvimento global infantil e não apenas na questão do aprendizado? Pois é, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 netas. Uma que tem aula online, consegue assistir aula online, e outra que é menor que não tem. Aí a escola da menor abriu no final do ano passado, abriram as atividades da forma recreativa. O que aconteceu? A mais velha ficou com inveja e raiva da mais nova, porque a mais nova vai para a escola. Tá vendo? E a mais nova ficou feliz da vida, que fala, tá indo para a escola. Então você vê que apesar de toda a possibilidade que os pais estão
oferecendo a elas, a escola faz falta. Porque a escola, vamos dizer, é 4 horas durante o dia útil. Das 12 horas que nós ficamos acordados, em média, 1/3 é a escola, 1/3 é a vida da criança. Então, isso é importante, porque a escola ela é um momento social e faz parte da vida específica da criança. Então, todo mundo tem uma idade que fala assim, eu pergunto para ele como é que foi na escola e ele não quer me dizer. Então, a questão da escola hoje, nós temos um mundo a parte acadêmica e a parte social. Antigamente, muito antigamente mesmo, a gente brincava na rua, ia para o playground do edifício, ia à casa dos outros, não tinha celular, ninguém ficava preocupado. Saía 8 horas da manhã, voltava às 6, ninguém ia pensar, cadê ele, foi sequestrado, não existia isso. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia o locus social maior é na escola. Isso, então, a função da escola, ela agregou funções e valores da escola. Então, a escola hoje é um fator muito importante. Nas classes menos favorecidas, a escola, além disso, ainda é um lugar em que as crianças se alimentam. A gente fala assim, menino fica na rua, ele não tem problema de socialização, mas ele tem problema de alimentação, porque às vezes ele se alimenta mal, porque a família, que ele não vai para a escola, ele não almoça na escola. E também, uma coisa que a gente tem que lembrar, que nessas famílias, muitas vezes a escola é protetiva, né? Aquele ambiente em que a criança está segura, muitas vezes é dentro da escola. Ela não está na rua sofrendo nenhum tipo de risco e nem, às vezes, dentro de casa sofrendo outros tipos de risco. E a gente tem várias histórias de abusos, negligências que foram identificadas no ambiente escolar. Quer dizer, a criança sofria fora da escola, mas a gente só conseguiu realmente perceber quando a criança estava dentro da escola, a escola que percebeu isso, né? Então, faz um papel protetivo. Seguindo aí a Suzana, um dos trabalhos tem mostrado que o nível de abuso às crianças aumentou muito, abuso físico, abuso sexual. Assim, tá todo mundo dentro de casa e às vezes no espaço exíguo, não tem espaço, o cara vai ficando nervoso, a mãe fica nervosa, ela não está trabalhando, ela não tem dinheiro, ela tá... O menino começa a chorar, começa a irritar, começa a encher o saco, ela vai lá e bate no menino. A gente tem visto isso com frequência, né? Eu tenho um relato de uma seguidora minha que é profissional de saúde, trabalha em um ESF numa comunidade muito carente, e ela me disse que as crianças dessa comunidade estão o tempo inteiro na rua, às voltas com traficantes. E que existe uma preocupação muito grande de que quando a escola reabrir, essas crianças serão um canal do tráfico para drogas dentro das escolas. A evasão escolar é uma preocupação muito grande. O senhor estava falando a respeito da alimentação da criança na escola, eu até postei isso alguns dias atrás, o jornal The New York Times soltou uma pesquisa no início de fevereiro, falando sobre a situação da mãe na pandemia, né? Que as mães têm sofrido dramas ocultos para os quais ninguém presta atenção, e que 25% das crianças que foram entrevistadas, que fizeram parte desse levantamento, em função da ausência da escola ou da instabilidade financeira dos pais causados pela pandemia, essas crianças, desde o início da pandemia, já tiveram algum momento de instabilidade alimentar, seja porque não receberam alimentação na escola, seja porque os pais perderam o emprego e não conseguem mais prover a alimentação dessas crianças da mesma forma como era antes. Isso é realmente de se preocupar, né? Eu vi isso, achei até interessante, porque a gente sempre acha que lá é diferente daqui. Que a grama é mais verde, não é? Lá também tem muita gente que depende, vai para a escola para a criança se alimentar.
Inclusive, essa reportagem do The New York Times fala muito sobre o estresse tóxico, que a preocupação dos pais acaba também. Isso aí que o Dr. Walter já disse no início, que a preocupação dos pais, o medo de perder o emprego, o medo de adoecer, também acaba contagiando as crianças, né? Os níveis, né, de casos de depressão, de ansiedade, de pânico lá nos Estados Unidos também tem crescendo assim como aqui. E a gente sabe que os efeitos do isolamento em crianças, principalmente aquelas que já vivem situações de vulnerabilidade social e psicológica, pode ser muito mais grave. Mas também a gente tem que pensar naquelas crianças que já possuem algum tipo de diagnóstico de doenças neurológicas ou psiquiátricas. Como é que essas crianças estão? Eu sei que muitas, por exemplo, que têm acompanhamento nas APAES, que fazem terapia... Estava fechada, até mês passado as APAES estão fechadas. Elas abriram agora, esse mês. Pois é. Que tipo de estrago, essa quebra nesses tratamentos, essa ausência de acompanhamento nas terapias, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, eu entrevistei na semana passada uma psicóloga sobre o acolhimento das crianças no ambiente escolar, nessa reinserção da criança na escola, e ela me disse que ao longo da pandemia ela não conseguiu dar continuidade nos tratamentos, né, nos atendimentos online dos pacientes dela, por exemplo, com hiperatividade, porque eles simplesmente não conseguiam ficar sentados 30, 40 minutos em frente a uma cadeira, então, em frente a um computador. Então, eu queria que vocês me dissessem, assim, como profissionais da saúde mental que são, qual que é o efeito dessa quebra nesses tratamentos, nessas terapias a longo prazo para essas crianças que possuem esses diagnósticos? Carol, a gente, assim, no consultório, vou generalizar, a gente teve uma piora muito grande. Vários pacientes que já tinham adquirido algumas coisas, perderam o que adquiriram, seja de parte motora, verbal, de comportamento. Então, a gente viu, assim, houve uma piora enorme. E a gente tem que separar aí também. O paciente que é um paciente particular, que paga uma terapia particular, que o terapeuta vai na casa dessa pessoa, muitos conseguiram manter as terapias. Vamos combinar que é uma parcela pequena da população. Os pacientes que vão às clínicas, eles ficaram sem terapia até mais ou menos o mês 7, mês 8. Então, eles tiveram uma piora, já retomaram as terapias, mas eles ainda não voltaram, porque eles tinham, por exemplo, em fevereiro do ano passado, ainda não conseguiram recuperar o que eles perderam. Agora, quando a gente fala de SUS, as terapias do SUS não voltaram, né? Os pacientes continuam sem terapia. Então, a gente tem uma parcela muito grande da população que está sem físio, está sem fono, está sem terapia ocupacional, sem psicologia. É uma parcela enorme. E aí, a gente vai olhar agora uma outra moeda também que para mim, foi péssimo. No meio do ano, quando a gente teve o pico da pandemia, vários pacientes deixaram de ir no consultório. Então, pacientes que usavam medicação controlada, eles abandonaram o tratamento. Então, pacientes com crise convulsiva, por exemplo, não foram nem buscar receita, pararam de usar medicação por conta própria. E agora, o que a gente está vendo? Esses pacientes com doenças crônicas que fazem um acompanhamento rigoroso, eles estão voltando. Mas eles estão voltando também totalmente descompensados. Eles não usaram a medicação de forma correta, eles não fizeram os exames que foram pedidos, né? Eles também não entraram em contato. Então, a gente está vendo uma piora de todos os lados. Uma coisa assim, no meu consultório, pelo menos, está uma situação bem triste. E você, Walter? A minha experiência é similar à sua, né? Porque, assim, eu vou voltar à história dos pais, né? Os pais, como adultos, eles se automedicam. Então, o que eles fazem? Eles se drogam, né? Então, o nível de uso de álcool também aumentou muito, de uso de drogas ilícitas também aumentou muito, né? E isso também reflete negativamente nos filhos. Um grande número deles ficou com tanto medo que entrou de férias, entrou de coma, como disse a Suzana. Parou, simplesmente parou tudo. Tá? Um tanto deles tentou manter os atendimentos online e a gente tem que dar uma parada aqui, porque assim, é tudo muito novo, né? Quer dizer, ninguém tinha muita experiência, uma fono trabalhar online,
uma TO, imagina uma TO trabalhando online. É um negócio difícil, uma fisioterapeuta trabalhando online. Uma outra coisa difícil, né? Walter, eu quero uma consulta online. Ainda não tenho ainda essa capacidade de fazer isso, não. Então, assim, a coisa parou alguns meses, ficou completamente parada. E aí, de repente, começou, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, e tem gente que não fez nada. Você tem uma série de profissionais que são de idade maior ou têm algum fator de risco, que também falaram assim, eu não posso atender presencial, e às vezes elas também demoraram a ter uma disponibilidade de fazer um atendimento virtual. Então, a lógica, o resultado é sempre o mesmo, perde o mais fraco. No caso, quem é o mais fraco? Crianças. Quanto mais jovem, mais fraco. E aí você tem prejuízos, são diversos de acordo com a idade. Então, as crianças muito pequenas tiveram um prejuízo enorme, só que tem que um tanto oculto. Os adolescentes tiveram um grande prejuízo, só que tem que eles se manifestam, né? Então, os meninos conseguem assistir aula online 20, 30 minutos, daqui a pouco abre uma aba aqui embaixo e começa a jogar. Quer dizer assim, o que é que aconteceu com isso? As mães que têm tempo, as mães que têm uma preocupação com seus filhos, pararam o trabalho a vida toda e ficaram ali do lado. Ou raríssimos os pais. Ou seja, né, as mães também ficaram mais sobrecarregadas que os pais. Então, por exemplo, tem um paciente que o que aconteceu com ele? Ligava a televisão, ele ficava o dia todo na televisão e ia trabalhando online. Quer dizer, cadê o mundo social? Cadê o estímulo? Nada, zero. O que aconteceu com as pessoas? O que a Suzana falou. Eles chegam atrasados, eles perderam a habilidade. Às vezes até adquiriram informações, mas perderam o conhecimento, perderam o desenvolvimento. E às vezes esse desenvolvimento ele não é retomado. Não é, passou o tempo não recicla. A gente tem estudo, né, que mostram, a gente não tem estudo para criança, pelo menos eu nunca vi, mas os estudos no adulto mostram a nossa capacidade de foco, né, numa videoaula, não é uma aula online, ao vivo, videoaula. O adulto, ele consegue manter o foco durante 12 minutos, em média. E aí nós estamos trabalhando com crianças que às vezes têm videoaula, né, que são as assíncronas, que tem assíncrona de 40 minutos, e aí os pais me questionam, mas ele não presta atenção. Eu respondo, mas nem eu também não presto atenção, ninguém dá conta de prestar atenção. Assim, tem gente que fala assim, mas meu filho ganhou muito, agora ele já sabe mexer em um monte de plataforma, ele sabe mexer com um monte de tecnologia. Bacana, né? Mas talvez não fosse o momento do menino estar aprendendo isso. E tem uma outra questão também, que aí a gente entra lá bem na neuro e na psiquiatria, das podas neuronais, né? A gente tem a poda lá com 3, a poda com... Vamos colocar, poda é perda neuronal, tá, gente? Todo mundo perde neurônio, é fisiológico, é adequado que você tenha poda neuronal. E todo mundo remodela o cérebro para o cérebro trabalhar melhor. E a gente tem 2 grandes podas, uma com 3 anos, mas de 1,5 a 3, mais perto dos 3 anos, e uma de 10 a 13, mais perto ali dos 13 anos. É exatamente a idade dos meus filhos, 3 e 13 anos. Então, pois é, vou te dar exemplo aqui de casa, porque eu não vou dar exemplo nem de paciente, né? Porque filho da gente a gente pode falar. Então, eu tenho um filho que está em 7º ano. Então, ele está numa época de segunda poda neuronal. E quando a gente olha meu filho em 2019, início de 2020, era uma criança que competia natação, uma criança que tocava violão, tocava violino, pintava, tinha escola, tinha amigos, saía pro bar, quer dizer, falava inglês, falava alemão, a poda neuronal que ele ia fazer era linda, ele usava todos os circuitos cerebrais, maravilhoso. De repente, eu pego essa criança, tiro o esporte, tiro música, ele segue tocando, mas ele não faz aula online porque ele não quer mais nada online na vida dele, né? Ele não pinta mais porque ele perdeu completamente a vontade de pintar, ele não sai com os amigos porque não pode socializar e ele não vai para aula. Quer dizer, qual que é a poda neuronal que esse adolescente para adolescente vai fazer agora? É uma poda neuronal que vai, ao invés dele facilitar, né, a língua, a música, o pedagógico, o social, ele vai facilitar muito essa coisa do online. Ele perdeu,
né, esse recrutamento neuronal. Então, isso é uma coisa que a gente bate na tecla. Nós estamos tirando das crianças, gente, que isso é o que vai ficar. E depois eu não reverto isso. E a maioria da população não sabe disso. Então, quer dizer, você pôs é menino ou menina que foi para a escolinha de brincar aos 3 anos? Menino. Seu menino, que foi para a escolinha, né? Quer dizer, ele tá ali brincando, ele tá propiciando uma poda neuronal adequada, ele não tá na frente da tela, né? Mas o filho do outro que não foi, ele vai ter uma poda que vai ser menos adequada. E depois eu não consigo reverter isso. Então, isso é uma coisa muito grave, gente. É muito grave. Isso é para a vida. E, além disso, vocês me corrijam se eu estiver errada. É algo que eu já ouvi de um profissional da saúde e quero confirmar com vocês. Esses quadros de depressão, de ansiedade, são processos químicos que podem afetar o cérebro a longo prazo, correto? Total. Fala alguma coisa sobre isso, Suzana, que eu quero voltar num assunto que você levantou lá atrás. Pode voltar. Veja bem, né? A Suzana acabou de falar aqui que nem tudo que os caras falam, que isso aí tudo é reversível, mentira. Eles falam por desconhecimento ou falam por má fé. Muito bem. Suzana falou lá atrás a questão, né, da coordenação motora. Um dos grandes, enormes prejuízos que a gente viu em crianças pequenas foi um prejuízo enorme da evolução, do desenvolvimento da coordenação motora. O psiquismo, né, infantil, o que é psiquismo? É a psicologia mais a parte biológica. O psiquismo da criança é estruturado de acordo com a organização do corpo, motor, sensorial e etc. Quando a organização do corpo é ruim, o psiquismo vai ter uma estruturação defeituosa. Quando, o homo sempre foi um ser motor. Ele é motor, ele caçava, corria, trabalhava com lavoura, fazia comida, mexia panela, tarará, 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 tarará. Quando você tira isso dele, você está gerando uma estruturação diferente do psiquismo. Pode ser até que seja daqui a 20 mil anos mais adaptada, mas nesse intervalo de tempo vai ser pior. Então as crianças perderam também em organização motora. Elas perderam em tudo. Principalmente, né, em questão dos seus direitos próprios, né? Seus direitos humanos. Não sei se está na hora de falar, mas eu quero falar disso. Nós vamos, fique à vontade. O microfone é seu, doutor. Muito bem, veja bem, todo mundo fala, né? A gente vou falar do Comitê de Saúde de Belo Horizonte, porque as crianças isso, que as crianças aquilo, as crianças isso. Mas veja bem, quando a gente considera os direitos fundamentais da pessoa, no Brasil a gente tem basicamente a Constituição Federal. O direito das crianças, a gente tem o ECA, de criança e adolescente, muito bem. Na Constituição Federal, o termo escola, escolarização e educação, eu li 118 vezes esses termos. Ele só perde, na Constituição Federal, pelo termo direito. Então, o direito está colocado na Constituição Federal 197 vezes. Escola, escolarização e educação, 118 vezes. No ECA, direito está em 148 vezes e escola, escolarização e educação em 38 vezes. Ele não perde para ninguém, nem para a saúde. E, no entanto, a escola está fechada. Me chama inversão de valores, né, doutor? Não é inversão de valores, é usurpação do direito humano básico, é usurpar o direito básico da criança. Como criança não vota, como criança não trabalha... Não tem sindicato. Tem sindicato, que a gente repete muito. E não tem voz própria, né? A criança fica igual o marisco, ela fica entre a rocha e o mar. Entende? Então, assim,
nós, profissionais que atendemos as crianças, as mães, as famílias, temos que ir lá e defender as crianças, seus direitos próprios. Então, no ECA, veja bem, no ECA, essa questão da escola, ela é muito maior do que é maior que a saúde. A saúde aparece em 37 vezes e o outro aparece 38. Então, assim, no entanto, né, esse universo escolar está sendo usurpado pela criança. Aí as professoras falam assim, não, mas eu tenho medo. Beleza, todo mundo tem medo, não é só você não. Agora, por exemplo, os policiais estão trabalhando direto. Os profissionais de obras, peão de obra, engenheiro, meu irmão é engenheiro, ele não parou um dia, continua trabalhando. Motorista de ônibus, continua trabalhando. Funcionário do metrô, continua trabalhando. Ninguém parou. E trabalhando em ambientes fechados, com muita circulação de pessoas, com muita concentração. E com uma estatística, né? E com uma estatística de adoecimento que a gente sabe mundialmente que é muito maior do que o professor em sala de aula. Sem proteção adequada e etc. Médico, enfermeira, né, o cara que trabalha na portaria do hospital, está trabalhando. Quer dizer assim, né, todas as mães são obrigadas, devem ser obrigadas a colocar o filho na escola. Agora, não, elas têm que ter o direito de optar. Agora, os profissionais, tá? Você vê, tem um ano, nós estamos nessa processo há um ano. Mas as escolas públicas não estão adaptadas. Aí depois de um ano, não está porque não quiseram, né, gente? Não está porque não quiseram. Exatamente, não está porque não quiseram. E eu falei ontem no consultório mais uma vez com uma mãe. Lixa, essa coisa, né? Eu tô cansada de ouvir o pessoal falando assim, a criança não fica de máscara. Eu acho engraçado isso que nesse um ano que eu estou atendendo, porque eu não parei de atender nenhum dia durante a pandemia, eu atendi normalmente, aliás, muito mais, eu mando muito mais os adultos porem as máscaras e tamparem o nariz do que as crianças. Estranhamente, as crianças estão sempre de máscara. E estranhamente, os pais acham que podem tirar a máscara para falar comigo. As crianças falam de máscara, as crianças passam álcool. Eu não vejo os pais fazendo isso. A gente anda na rua, a gente vê as crianças de máscara. E a gente vê um tanto de adulto com o nariz para fora. Então eu quero saber de onde que as pessoas tiraram que as crianças não ficam de máscara. As crianças ficam de máscara. Só mais uma máscara são as crianças muito pequenas, 3 anos. Que nem devem usar máscara. Que nem devem usar máscara. Eu postei um videozinho que eu fiz do meu menino saindo da escola. Ele tem 3 anos, vai fazer 4 em maio. Saindo da escola, eu falei, filho, pode tirar a máscara. Na hora que ele entrou dentro do carro. Não, mamãe, tá bom assim. Não tira. Não tira. Não tira. Agora, os adultos, eles estão acima da lei. E aí a gente tem que ficar ouvindo, e desculpa o palavreado, essa balela, que a criança não respeita a norma. Gente, criança respeita a norma muito mais do que adulto. Quem gosta de quebrar a norma é adulto. Todo mundo tem medo. Eu acho que é natural as pessoas terem medo. É natural os profissionais da escola terem medo. O que é inadmissível é que esses profissionais se neguem a fazer o trabalho deles e, com isso, usurpem os direitos dos cidadãos brasileiros que ainda são menores de idade. Isso é um absurdo. Isso, sim, é um absurdo. Apoiado, doutor. Isso é sacanagem. Eu queria saber de vocês em qual fase da infância e da adolescência esses efeitos desse isolamento é mais difícil para as crianças lidarem com esse isolamento, com a falta da escola. Qual a idade das crianças que estão sofrendo mais com isso tudo? Ou são todas? São todas, mas são sofrimentos diferentes, né, Carol? Então a gente tem ali até, vamos supor... Suzana, a expressão do sofrimento é diferente. Os adolescentes, eles choram, eles vão lá e gritam, quebram as coisas, dão piti, e a criança fica umas bagunças. Bagunça é uma coisa genérica. Né? E aí a gente vê, por exemplo, as crianças na fase dos lactentes, né, até 2 anos,
com vários atrasos, atraso motor, muito importante, várias crianças indo para o consultório da neurologia com atraso, que na verdade é falta de estímulo, atraso motor, atraso verbal, isso vai refletir lá na frente, gente, não tenham dúvida que isso vai refletir. Aí depois a gente tem as crianças, né, vamos colocar ali 3, 4, 5 anos da pré-escola também, que elas não estão fazendo arcabouço, né, de desenvolvimento social, tem outras coisas aí dentro da psicologia, né, volta de desenvolvimento infantil que elas estão perdendo. Depois a gente tem as crianças do Fundamental 1, que estão tendo uma perda, tanto motor, quanto pedagógica, quanto emocional. E temos os adolescentes também. Mas cada um vai ter uma perda, cada um vai ter um sofrimento. Agora, falar assim, eu já vi gente falando assim, mas menino de 3 anos não está sofrendo. Tá sofrendo muito. É como o Dr. Walter colocou mais cedo, o menino de 3 anos passou 1/3 da vida dele dentro de casa, né? Numa bolha, que ele não compreende bem, numa bolha fóbica ainda por cima, né? Porque não é uma bolha feliz. Então, assim, falar que um sofreu menos que o outro, gente, eu não consigo fazer essa medida, não. Eu acho que são sofrimentos e demonstrações diferentes, perdas diferentes, mas são perdas para a vida. Eu queria falar uma outra coisa, quero saber até o que você pensa disso, Val. Complementar uma coisa? Pode. Então, o que é que tem acontecido comigo no consultório? Eu, particularmente, de uns anos para cá, tenho atendido muita criança pequena. Então, as famílias levam os meninos lá achando que eles têm autismo. Se o menino está em coma social há 10, 9, 12 meses, 11 meses, sem sair de casa. Aquele quadro dele ali é de atraso ambiental decorrente à falta de estímulo ou é um TEA mesmo? Às vezes não é nada. Às vezes eu falo assim, olha, eu acho que vocês estão aumentando, complicando a coisa, não tem nada de TEA. É faltando estímulo, ele tem que brincar mais, vocês têm que parar de ter medo. Entende? Então, assim, o troço é um troço. É um troço, porque assim as pessoas também perderam um pouco da referência. Quem perde mais? Todos perdem mais, todos. E a sociedade inteira vai perder no futuro, né? A gente está criando uma geração doente, né? Carol, era isso que eu queria saber, o que Walter pensa sobre o futuro. A gente agora, pela primeira vez, a gente está tendo, né, uma geração de pessoas que não tem um QI mais alto, né, um coeficiente de inteligência mais alto que os pais. Isso totalmente vai contra tudo que a gente esperava, porque a gente vem numa crescente de capacidade cognitiva, né, desde que a gente estuda isso. E agora a gente pegou e enlatou os meninos, né, a gente enlata a infância. E a infância fica na frente da tela, que a gente sabe pelos estudos que é uma coisa que prejudica o desenvolvimento neurológico, cognitivo e pedagógico das crianças. Eu fico pensando, quando a gente for fazer esses estudos daqui, vamos colocar 10 anos, medindo o coeficiente de inteligência dessas crianças que hoje estão tendo essa infância, que tanto que esse QI vai ter caído? Porque eu acho que vai cair pelo menos assim, uns 20 pontos, porque eles estão deixando de desenvolver capacidades. Inteligência não é só aprendizado, né, gente? A gente tem 9 tipos de inteligência. Então, eles estão, de uma forma geral, deixando de desenvolver várias inteligências. O que você acha, Walter? Isso vai fazer parte da evolução humana, né? Aí não tem jeito de prever, porque talvez a parte visual deles evolua mais do que a parte verbal, né? Então, assim, a parte motora evolua menos, né? Então, assim, não sei se dizer, viu, Suzana? Mas, assim, por exemplo, assim, igual os caras falam assim, os meninos não brincam mais igual antigamente. Não brincam, não tem jeito. Mas você não acha que tá errado? Eu falei, não tem jeito, isso não acho nem certo nem errado, não tem jeito. Porque o que acontece? As famílias diminuíram. Então eu não consigo, não tem mais aquele negócio de aprender com o irmão. Eles são filhos únicos. Não existe mais playground que o menino vai sozinho, fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não existe mais isso. Agora, que esse período que nós estamos vivendo aqui vai trazer um prejuízo, né, futuro para essas crianças, vai evidenciar esse prejuízo,
Então é importante falar isso várias e várias vezes, porque muitas pessoas falam assim, não, mas as crianças vão recuperar. Não vão. Não vão. Não vão. A evolução tem determinadas janelas evolutivas que é igual dinheiro. Gastou, acabou. O tempo passa. Não se recicla tempo. Passou, acabou. A oportunidade passou. O cara, depois disso, ele consegue no máximo, né, sei lá, 10%. É igual, vou aprender alemão aos 50 anos. Vai ser pelo menos 60 vezes mais difícil do que aos 10. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, que não estava combinada, mas eu queria saber a opinião de vocês. Em si, ainda limitando o acesso das crianças às escolas, a gente ainda não sabe quanto tempo essa situação que a gente está vivendo vai durar. O que é que os pais podem fazer para tentar minimizar, de alguma forma, esses efeitos daqui para frente? Eu tenho falado com os pais e os pais têm que levar as crianças, aí eu estou falando de criança pequena, em lugares que as crianças pelo menos vejam outras crianças. Parques, clubes, né? Praça cheio de gente, onde existam outras crianças. Porque o adolescente, aquele que não está sequestrado pelo medo, ele acaba saindo, ele acaba conversando, ele acaba encontrando alguém, ele consegue fazer um vídeo e socializar pelo vídeo, mas as crianças pequenas, elas são sensoriais, elas têm que ver, elas têm que pegar, elas têm que encostar, elas têm que imitar, elas têm, entende? Então, assim, eu tenho conseguido falar com eles, saiam, leva para casa da avó, leva para casa do tio, onde tem outras crianças, né? E eu falo sempre, olha, lembra, crianças pequenas, crianças, né, nesse conceito abaixo de 9, 10 anos, tá? Elas adoecem menos, elas contaminam menos, não fiquem com tanto medo das crianças. Então, passear no parquinho, levar na casa da vovó, precisa fazer, porque a gente é muito julgado, né? Fica aí mandando o povo ficar em casa, mas tá lá na pracinha. Tá querendo abrir escola, mas não deixa de sair com o filho pro parque. Mas isso é o medo, né? Carol, eu sou exatamente da mesma opinião do Walter. Não eu quero, eu tenho que sair com a minha criança tem que socializar. Eu entendo que os pais estão cansados, porque os pais estão trabalhando, né, gente? Vamos combinar. Mas, infelizmente, isso aí é uma urgência da saúde. Eu preciso sair com meu filho. Eu peço também, se possível, tem algumas famílias que têm sítio para ir para esses ambientes de área verde, que é uma coisa que diminui um pouquinho o estresse, né? Pastos maiores. Abertos. Peço muito para investir nessa parte motora, tentar colocar para andar de bicicleta, patinete, né? Patins, esses movimentos cruzados, bilaterais, fazer brincadeiras que melhoram essa parte visoespacial e proprioceptiva da criança. Então, essas brincadeiras de parquinho mesmo, trepa-trepa, amarelinha, essas coisas que a gente fez na nossa infância e que muitas vezes as crianças não fazem hoje. E essas famílias, tem família que realmente está muito ansiosa, muito fóbica e está ficando muito em casa. Eu peço para, de repente, constituir ali um núcleo, né, que tenham coleguinhas que também não estão saindo muito de casa, pelo menos para 2 ou 3 se encontrarem na casa de um, né, dessas famílias, que a gente estaria fechando uma bolha ali no núcleo menor. Não é o ideal, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Exatamente. Exato. Doutor Walter, doutora Suzana. Não, eu acho que talvez o principal a gente tenha falado, viu, Carol? Sim. Eu acho que se deixasse eu ficava aqui, gente, porque tá tão gostoso o papo, mas eu sei que vocês têm que trabalhar, que vocês têm
muita coisa ainda para fazer. Eu tenho que agradecer demais a participação de vocês. Eu espero muito que tudo isso que a gente discutiu aqui sejam informações válidas para conscientizar não só os nossos gestores sobre a importância da escola, mas também a população como um todo, né? Para que as pessoas possam proteger os seus próprios filhos e a sua própria comunidade. A gente tem que pensar no futuro da nossa sociedade. Então, muitíssimo obrigada mesmo a cada um de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Dar um tchau? Eu acho que nesse negócio que você está falando, eu acho que assim, os pais têm que proteger os filhos, tá? No sentido da doença, e proteger os filhos no sentido da ausência de estímulo para ele desenvolver normalmente. Mesmo proteger não significa botar numa gaiola, né? Exatamente. Suzana, suas considerações finais? Nossa, concordo com tudo. A gente está num momento, aliás, a gente já está nesse momento há muito tempo, né? Mas a gente continua num momento em que a gente tem que brigar pelas nossas crianças, né? As nossas crianças são o nosso futuro. Vamos lembrar que eles que vão construir o nosso futuro quando a gente estiver mais velho. A gente precisa deles, né? A gente precisa deles saudáveis. E realmente agradecer, né, a oportunidade, porque eu acho que essa briga ela tem que ser da sociedade como um todo, né? De um pedaço da sociedade, de uma determinada profissão, não. As crianças são nossas, então nós todos temos que brigar pelos nossos direitos. Imagina se tiram os nossos direitos enquanto adultos, a gente não ia admitir, né? Por que a gente está admitindo que tirem os direitos das nossas crianças? E nós estamos assistindo isso e deixando. Vamos à luta, sigamos. Muito obrigada, meus queridos. Para quem quiser continuar acompanhando as informações sobre essa questão da volta às aulas, eu gostaria de recomendar o @Juntos pela Educação MG. É um Instagram que a gente tem trabalhado muito junto e lá tem muita informação rica, informação técnica para pais, para mães, para médicos e para gestores. Para você que está nos ouvindo, eu espero que tenha curtido mais esse episódio. Se curtiu, fique à vontade para compartilhar com quem você quiser. Até nosso próximo encontro. Não deixe de acompanhar o conteúdo que também está lá no Instagram. O meu @ é o Mendes Carol. Dr. Walter, Suzana, obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês de casa. Obrigada pela audiência e até o próximo. Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram @passaroazul.sl.